por volta de 1570 e 1580, os portugueses já praticavam a escravidão em solo africano. Eles chegaram em primeiro lugar na África e saíram por último. Os portugueses praticavam uma administração chamada ultracolonialismo. Mas para a gente poder entender, na moral, o que é o ultracolonialismo, a gente precisa entender antes como era feita essa administração pelos ingleses e pelos franceses. Bem, a administração inglesa era chamada de administração indireta. O que seria isso? Eles tentavam não influenciar na estrutura social daqueles povos que eles dominavam. Tentavam. Isso não era uma constante. Já a administração francesa era chamada de administração direta, ou seja, eles influenciavam e modificavam totalmente a estrutura social dos povos que eles dominavam. E aí a gente chega aos portugueses que praticavam o ultracolonialismo, ou seja, muito mais radicais que os ingleses e que os franceses. Bem, a escravidão já era praticada na África antes da chegada dos europeus, mas com uma diferença. Com uma diferença entre as linhagens. E não da maneira violenta como os europeus fizeram e acabaram, dizimaram os povos africanos, destruíram toda a estrutura social deles, toda a estrutura política, ou seja, não deixaram que eles tivessem direito à própria evolução. Vejamos como a África está nos dias atuais. Bem, vamos voltar ao assunto. Enfim, a África, os povos africanos também não tinham essa sensação, esse limite físico de divisão de território. Com a chegada dos europeus, esses limites foram aparecendo impostos pelos próprios europeus, porque a intenção era justamente dividir, para causar aquela confusão e para conseguir dominar. Nesse processo de dominação, era imposto a cultura, religiosidade, era imposto a exploração econômica, ou seja, uma destruição total daquela estrutura social, ou melhor, socioeconômica que existia à época. Bem, os tempos passaram, a Primeira Guerra Mundial chegou, a Segunda Revolução Industrial também já estava chegando, pegou aquela fasezinha, né, pré-Primeira Guerra Mundial, e foi andando. Chegamos à Segunda Guerra Mundial, e em 1945 aconteceu uma coisa chamada descolonização. Pô, mas que seria essa parada tão difícil, essa palavra? A descolonização nada mais é que o quê? Com a falência econômica dos países na Segunda Guerra Mundial, foi necessário o abandono do território africano até por imposição dos povos africanos. E aí aconteceu um evento chamado a Quinta Conferência Pan-Africana, em 1945. E a partir dela esse processo de descolonização começou a acontecer. Mas ele não foi tão fácil assim, eu vou te dar alguns exemplos, aliás. Por exemplo, a Inglaterra só descolonizou o Quênia em 1963. Esse processo começou em 45. Pegou legal essa hermenêutica? A França foi o pior deles, porque a França só descolonizou, por exemplo, a França só descolonizou a Argélia em 1962 mediante uma guerra intensa, onde os Estados Unidos participaram indiretamente, fomentando a OTAN com armamentos que foram usados pelo exército francês contra as forças rebeldes da Argélia. E aí nós tivemos inúmeras mortes. Passou dos 300 mil argelinos mortos em batalha, assim como 20 mil franceses também. Porque simplesmente a França não queria dar a liberdade daquele país. Achava que aquele país fazia parte de um departamento deles. Assim como eles chamam os territórios deles de departamentos. Então, depois de uma sangrenta batalha e de um abandono total político, para dizer para aquele povo que ele, com a liberdade, vai sofrer de uma destruição sociopolítica, de uma destruição socioeconômica. Enfim, em 1962, depois do tratado, os franceses se retiraram.
Depois disso, houve um processo complicado de nacionalização das empresas francesas pelos argelinos, a expulsão de pelo menos 900 mil franceses. Por quê? Porque assim como os ingleses no Quênia, os franceses tinham as melhores terras para eles e as piores pertenciam aos nativos. Consequentemente, isso acabava em fome. Chegava o cúmulo do absurdo das escolas francesas na Argélia, isso quando tinha escola, né? Ensinarem aos nativos que eles eram descendentes de gauleses. Agora você presta atenção nisso. Todo o processo de dominação de um povo começa modificando a própria história dele. Você diz para aquele povo que a religião que ele pratica é uma religião pagã e que você está trazendo uma religião que vai fomentar a salvação para ele. Você impõe uma nova língua. Para isso os missionários trabalharam muito bem em solo africano, preparando o solo para a colonização de todos os países europeus que exploraram a África, trazendo religiosidade, língua, amansando, dividindo aquele povo e tirando dele as raízes da própria cultura, modificando inclusive a própria história dele, para que ele fosse dominado com mais facilidade. E enfim, depois disso, depois dessa ridícula atitude, a França saiu do solo africano. Bem, esse processo de panafricanismo, ele começou primeiro no norte da África, mas ele cresceu para a África subsaariana. Pô, Jefferson, o que seria a África subsaariana? Bem, países ao sul do Saara. Países ao sul do Saara são países subsaarianos. Enfim, começou por lá e desceu. Mas não foi tão fácil assim. Nada foi fácil para os africanos. Porque veio a segunda revolução industrial, onde a África ficou parada no tempo, ela não teve acessibilidade a essa evolução. Depois veio a terceira revolução industrial e a África ainda não tinha se industrializado. Ou seja, não entrou nesse processo de industrialização. E, pelo contrário, os países europeus, dentro do seu colonialismo / capitalismo, queriam explorar as riquezas do solo africano. Desde o início da exploração dos europeus ao solo africano, deu para perceber claramente quais eram as intenções de todos eles. Primeiro ponto, diplomático. Era status você ter uma colônia. Segundo ponto, econômico. De repente não. O primeiro ponto é o econômico. O segundo é o diplomático. E o terceiro, uma missão para salvar aqueles povos e levar a eles a palavra cristã ou a palavra de Deus. Falando sobre religiosidade, o islamismo também chegou ao solo africano de uma maneira bem diferente que o cristianismo chegou. O islamismo não chegou com dominação de povos. Ele chegou via mercantilismo, troca cultural, troca comercial que os países próximos ao Mar Vermelho faziam com o continente vizinho. E assim, eles foram trocando cultura sem que houvesse imposição na dominação daqueles povos. O processo foi diferente. Não que eles não tenham recebido dificuldades por isso. Sim, os muçulmanos tiveram dificuldades. De repente, até mais que os cristãos, que se impuseram pela força. Mas, ainda assim, eles conseguiram alcançar o objetivo atualmente na atual África, né, bem mais efetivo que o próprio cristianismo. E eu, falando sobre a história da África, te lembra alguma coisa? Pega legal a visão, te lembra alguma coisa? Bem, me lembra o Brasil. Lembro o Brasil sim. Porque, se a gente for observar bem, desde 9 de janeiro de 2003 nós temos a Lei 10.639,
que determina, inclusive ela modificou a LDB e o PNE, que determina que a cultura afro-brasileira seja ensinada nas escolas do Brasil. E qual é a intenção? Porque povos dominados sempre têm uma imposição religiosa e cultural, e nós, brasileiros, somos resultado de uma dominação também portuguesa. Dominação portuguesa que destruiu os países na África. Lembrando, Portugal foi o último país a sair, passou principalmente durante a ditadura salazarista, a ditadura de Salazar, foi muito complicado a saída de lá. Os países não conseguiram se reconstruir até hoje. Até hoje. A África não conseguiu se reconstruir. A África tem um problema seríssimo de pobreza extrema. A África é riquíssima em hidrocarbonetos. Olha só. E tem um problema seríssimo de pobreza extrema. Países tão ricos, tão explorados, que não conseguiram se estruturar politicamente, consequentemente economicamente, porque eles não tinham acessibilidade ao que era uma tradição. Eles não conseguiram ter a própria tradição. Eles não conseguiram um processo de construção dentro da própria tradição. E assim, fica complicado fazer democracia. Não existe democracia em um país violento. Te lembra mais alguma coisa? Lembra o Brasil. Democracia dentro de um país violento é algo muito difícil de ser entendido. E é por isso que dentro das nossas escolas tem que ser praticado a 10.639, que foi sancionada no dia 9 de janeiro de 2003, determinando que a cultura afro-brasileira seja disseminada dentro das escolas, coisa que não acontece. Te faço uma pergunta antes de fechar o vídeo. Você já viu uma imagem de Bará dentro de uma repartição pública ou dentro de uma escola? Se tiver visto, me fala, porque eu nunca vi. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.